Olá! Essa será a nossa última aula sobre armações passivas. Então, sem mais delongas, vamos lá que tem bastante informação importante ainda. Nós vamos continuar nos mesmos arquivos de desenho da última aula, ou melhor, Drawing Files, né? Ou seja, forma do bloco e estacas em amarelo e a armação do bloco, folha de número 102, em vermelho. Disciplina Engineering e aba Reinforcement. Bom, venha nesse corte, botão direito sobre a pele e a ferramenta Label. O Label é um texto da barra, tá? Então aqui na esquerda tem as informações que eu quero ou não puxar sobre essa barra. Sempre que você vê escrito Mark Number, é o número de marca, tá? Ou como alguns chamam, posição da barra. End with Mark Number é para jogar o Mark Number lá para o final do meu texto, se esse texto tiver mais informações. E falando da ordem desse texto, se o espaçamento vem antes ou depois, se é em centímetros, se o prefixo é C barra, essas configurações você arruma lá no Options, sobre uma aba chamada Label, que fica indentada dentro de Reinforcement. Eu já deixei configurado, então nós não vamos mexer nisso nesse treinamento. Depois nós temos o número de barras, Steel Grade seria a classe de aço, Spacing, o espaçamento, Layer é para você escrever 2 vezes ou 3 vezes aquela barra para talvez fazer um feixe de barras ou uma camada, tá? Position é o local que você pode escrever até 2 caracteres, talvez para colocar um asterisco e depois escrever uma nota, né? Length é o comprimento da barra. Custom Text é outro local que você pode escrever o que quiser. Tem pessoas que usam um hífen depois do Mark Number, então nesse caso você pode usar esse Custom Text para colocar esse hífen, ok? Bending Shape, ele faz um pequeno desenho da barra aqui no lado. Two-Line Text, ele quebra o texto em 2 linhas. E a posição dessa quebra de linha é definida lá no Options, tá? E Options for Texts é as dimensões e fontes do nosso texto. Aqui embaixo, em Leader, é essa linha que eu ligo o meu texto até a barra. Então, se eu deixar off, eu desligo a linha. Automatic é essa que está ligada agora. Manual, eu faço essa linha manualmente. E Automatic Perpendicular, geralmente é o meu predileto, mas nós vamos usar o Automatic apenas. Aí tem opções para colocar uma seta, um símbolo, tá? Nós não vamos mexer muito nessas configurações, então é só colocar na tela com o Mark Number ligado. Bom, sem sair da ferramenta, faço o mesmo para as outras 3 barras. Nesse outro corte aqui, botão direito sobre as peles e vamos usar o Dimension Line Label, ou seja, como você já deve imaginar, é uma cota, né, Dimension Line, e um texto, Label, certo? Bom, nós temos 4 tipos de Dimension Line Label. Nesse vídeo nós vamos usar apenas esses 3 primeiros. Começando então pelo FAN. E vamos ativar o Mark Number e o Number of Pieces. E aí é só colocar na tela. Sem sair da ferramenta, clica sobre um desses 2 pingados aqui de cima, mas vamos ativar o diâmetro e o espaçamento. E agora sim, coloca na tela. E agora clica no outro pingado do lado e coloca na tela também. Você notou que são 2 posições diferentes? Então, dá um S que nós vamos unir as barras idênticas em uma única posição. Vem aqui na Action Bar, bem aqui, e tem 3 ferramentas importantes. A New Mark Number é para você definir uma posição específica para uma barra. Mas, com essa ferramenta, eu não posso definir uma posição que já exista, tá? Então, eu não poderia simplesmente vir aqui e falar que esse N8 deve ser o N7, porque o N7 já existe. Bom, o Delete Mark apaga todas as barras de um determinado número de marca. Você também poderia usar o Delete, mas com o Delete você teria que achar todos os lançamentos e ir apagando um a um, ok? E o que nós vamos usar é o Rearrange Mark, tá? Como que eu configuro ele? Primeiro, deixa eu explicar melhor o que ele faz. A primeira coisa que ele faz é unir barras idênticas em uma única posição, se você tiver com o Identical Shapes ativo, tá? E o segundo
será renumerar as barras para que elas fiquem em uma ordem sequencial, ou seja, né, 1, 2, 3, 4 e aí por diante. Então, agora sim, no from hashtag, tá, é o local onde eu defino a partir de que posição a ferramenta vai agir. E no to hashtag é até que número a ferramenta vai agir. E o after é o local onde eu defino qual a primeira posição que a ferramenta utilizará para iniciar a nova sequência. Deixa eu te dar um exemplo prático para ficar mais claro. Vamos supor que eu tenho 3 posições na minha drawing file. A 4, a 5 e a 6. As posições 4 e 5 são barras idênticas. E a 6 é uma barra diferente. Eu quero renumerar, unindo as posições 4 e 5 na posição 3. E a 6 será na sequência. Então, será a número 4. O que eu tenho que fazer é o seguinte. No from, eu vou definir 4 e em to eu vou definir como 6. Eu poderia até colocar de 1 até 9.999, mas às vezes eu não quero mexer em posições que já estejam certas, né? E por fim, em after, eu colocaria 3. Entendeu mais ou menos a lógica? Bom, nesse caso aqui, nós vamos arrumar tudo de uma vez só. Então, deixa de 1 até 9.999 e after como 1, pode dar OK e ESC. E olha o que aconteceu. As posições mudaram, né? Aqui ele inclusive uniu as duas barras que nós queríamos. Vamos fazer o seguinte, apaga um desses dois textos com delete, ESC, clica sobre o outro, vem aqui em Properties, marca a opção Custom Text e escreva traspassada entre parênteses, ok? Eu vou dar um duplo clique sobre o label com o botão direito para abrir novamente a ferramenta já com essas configurações, mas ao invés de fan, vamos escolher o Dimension Line e clicar sobre essas barras aqui do lado. Bom, a diferença é que é uma cota, né? Pode colocar o texto. Agora, altera para Combi. Não é muito usual, tá? Mas eu já vi algumas pessoas utilizando. Vem aqui nesse corte e com uma caixa de seleção da direita para a esquerda, pega todas essas barras verticais com cuidado para a sua caixa não encostar nas barras horizontais. Parece uma cota, né? Mas ele marca com uma linha cada uma das barras, certo? Pode colocar ele e o texto na tela e fazer o mesmo para as barras horizontais. Para finalizar esse detalhamento, vamos colocar as listas de ferro, né? Muito simples. Aqui sobre Annotations, abra a ferramenta Legends, acessa a pasta Office, que é a pasta onde eu salvo as configurações de escritório, né? Subpasta Engenharia e seleciona essa primeira tabela sem dobra. Ok? E coloca na tela. Faça o mesmo para o resumo. Então, Legend, Office, Engenharia, Resumo e coloca na tela. Simples, né? Bom, basicamente, essas são as ferramentas mais importantes de detalhamento. Eu vou fazer um resumo e eu mostro as últimas ferramentas que faltam, que não são tão importantes assim. Bom, Partial Schema tira o desenho da barra, com a quantidade de um lançamento apenas, certo? Eu não posso usar o Partial Schema em ferros variáveis e nem em ferros que foram lançados com o Enter Area Reinforcement. Full Schema, se a barra não for variável, ele vai puxar um desenho da barra, assim como o Partial Schema, mas a quantidade será a total. Já se eu tirar um Full Schema de uma barra variável, ele vai puxar aquela tabela de corte e dobra. Modify Placement Display Mode é para exibir a barra central de um corte ou de uma planta, certo? E essa aqui de baixo, Modify Bar Display Mode, eu não mostrei, mas você pode detalhar a barra sem as curvas também, tá? O Move Bar Display, eu também não mostrei, é para você roubar, vamos assim dizer, né, a posição da barra em um corte apenas. Eu posso mover a posição de uma barra que estiver sobre outra apenas em um corte. O modelo 3D não vai alterar
nem essa mesma barra em outros cortes, tá? O Reinforcement Tool, nós usamos bastante, é para esconder ou exibir uma barra em um corte, certo? New Mark Number e Rearrange Marks é para renumerar as posições das barras. Label e Dimension Line Label são os textos e cotas, certo? E o Legends, que nós acabamos de utilizar, é para as tabelas. Então nós encerramos mais esse assunto. Tente detalhar de uma maneira diferente, experimente melhor as ferramentas, tá? Eu tentei fazer essa parte de armações, que é muito importante para o seu sucesso com o software, o mais completo possível. Talvez por isso até ficou um pouco mais extenso do que eu gostaria. Mas comenta aqui embaixo o que você achou, se você teve alguma dificuldade. Estamos quase acabando esse treinamento, eu espero que você esteja gostando. Bom, muito obrigado por assistir a essa aula e até a próxima.